Você já percebeu como, quando alguém não te valoriza, a sua primeira reação é tentar provar o seu valor? É quase automático. Você tenta mostrar quem você é, tenta se explicar, tenta ser visto. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Quanto mais você tenta provar o seu valor para quem não te reconhece, mais você se diminui. E é exatamente nesse ponto que o estoicismo entra como uma virada de chave poderosa. Ele ensina que a verdadeira força não está em convencer ninguém. Está em se posicionar de forma tão firme que a sua presença se torna impossível de ignorar, mesmo em silêncio. A maioria das pessoas vive presa nesse ciclo de buscar validação externa, de esperar reconhecimento, de querer ser escolhida. Mas o estoico entende algo muito mais profundo. Quem precisa provar o próprio valor ainda não percebeu o valor que tem. E quando você muda essa mentalidade, quando você para de correr atrás e começa a se posicionar com dignidade, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a te enxergar de outra forma. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém impossível de ser ignorado. Hoje você vai descobrir 8 atitudes estoicas que têm o poder de inverter completamente o jogo. São comportamentos silenciosos, mas extremamente impactantes, que fazem qualquer pessoa que te ignorou ou desprezou sentir o peso da própria escolha. Não se trata de vingança, não se trata de orgulho, trata-se de evolução interna, de se tornar alguém tão sólido, tão centrado, que a sua ausência começa a falar mais alto do que qualquer palavra. Então já faz o seguinte: deixa o like agora, porque esse conteúdo pode mudar a forma como você se posiciona para sempre. E se você quer desenvolver uma mente forte, se tornar emocionalmente inabalável e dominar o jogo do valor pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, você não aprende a correr atrás. Você aprende a se tornar inesquecível. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua forma de agir. Atitude 8. O silêncio que fala mais alto. Não existe resposta mais poderosa do que o silêncio. E ainda assim, a maioria das pessoas subestima completamente o impacto que ele pode gerar. Quando alguém não te valoriza, o impulso natural é reagir imediatamente. Você sente vontade de mandar mensagens, de pedir explicações, de mostrar o que está sentindo, de tentar corrigir a situação. Existe uma urgência emocional em ser compreendido, em não ser ignorado, em não parecer indiferente. Mas é exatamente essa reação impulsiva que enfraquece a sua posição. Porque quando você responde no calor da emoção, você entrega o controle da situação para quem te desvalorizou, mostrando que ainda depende da reação dessa pessoa para se sentir em paz. O estoico, por outro lado, entende algo muito mais profundo. Nem toda situação merece resposta e nem toda pessoa merece acesso à sua energia. O silêncio, nesse contexto, não é ausência, não é vazio, não é fuga. É uma escolha consciente, estratégica e extremamente poderosa. Quando você decide se calar, você não está ignorando por fraqueza. Você está se posicionando com firmeza. Você está mostrando que não precisa explicar o seu valor, que não precisa disputar atenção, que não precisa se justificar para ser respeitado. E esse tipo de postura cria um impacto psicológico muito mais forte do que qualquer discussão ou tentativa de convencimento. Quando o silêncio entra em cena, algo interessante acontece. O controle da narrativa muda completamente. A outra pessoa, que antes se sentia no domínio da situação, começa a se perder dentro da própria mente. O vazio deixado pela sua ausência começa a ser preenchido com dúvidas, inseguranças e questionamentos. Por que essa pessoa não reagiu? Será que ela não se importa mais? Será que eu perdi algo importante? E essas perguntas repetidas constantemente criam um desconforto interno que nenhuma resposta sua seria capaz de gerar. Além disso, o silêncio comunica algo que palavras não conseguem transmitir com a mesma força: autocontrole. Ele mostra que você não é refém das suas emoções, que você não age por impulso, que você tem domínio sobre si mesmo. E esse nível de controle é raro, e tudo que é raro se torna valioso. Você deixa de ser previsível, deixa de ser acessível o tempo todo, e passa a ser alguém que escolhe quando e como se expressar.
Isso muda completamente a forma como os outros te enxergam. Por isso, pratique o silêncio como uma ferramenta de poder. Não como uma forma de evitar conflitos, mas como uma forma de se posicionar acima deles. Porque quando você domina o silêncio, você não apenas protege sua paz, mas também cria um espaço onde o arrependimento começa a crescer na mente de quem não te valorizou. E esse arrependimento nasce justamente da ausência daquilo que antes parecia garantido. Atitude 7 é a transformação silenciosa. Existe algo profundamente impactante em ver alguém evoluir, principalmente quando essa pessoa foi subestimada. Quando alguém não te valoriza, essa pessoa cria uma imagem sua limitada, confortável, previsível. Ela acredita que você continuará o mesmo, agindo da mesma forma, aceitando as mesmas condições, permanecendo disponível independentemente da forma como é tratado. Existe uma sensação de controle baseada na ideia de que você não vai mudar, de que você sempre estará ali, ocupando o mesmo espaço. Mas quando você decide se transformar, e faz isso em silêncio, você quebra completamente essa expectativa. O estoicismo ensina que a verdadeira evolução não precisa ser anunciada. Ela não precisa ser exibida, não precisa de validação externa, não precisa de aplausos. Ela acontece internamente, de forma consistente, através de disciplina, hábitos e decisões conscientes. Enquanto muitos falam sobre mudança, o estoico pratica. Enquanto muitos buscam reconhecimento, o estoico busca progresso. E essa diferença, com o tempo, se torna visível. Não porque você quis mostrar, mas porque se tornou impossível esconder. Você começa a investir em si mesmo de forma genuína. Cuida da sua mente, fortalece sua disciplina, melhora sua rotina, desenvolve novas habilidades. Você se torna mais consciente das suas emoções, mais firme nas suas decisões, mais seletivo com o que aceita. E aos poucos, essa transformação interna começa a refletir externamente. Sua postura muda, sua energia muda, sua presença muda. Você não precisa dizer que mudou. As pessoas percebem. E é exatamente isso que causa impacto em quem não te valorizou. Porque essa pessoa começa a perceber que perdeu acesso a uma versão sua que já não existe mais. Aquela versão que aceitava pouco, que estava sempre disponível, que buscava aprovação, desapareceu. E no lugar dela surgiu alguém mais forte, mais equilibrado, mais difícil de alcançar. E essa percepção gera um desconforto profundo, porque revela algo que dói admitir. Eles não reconheceram o seu valor quando tiveram a chance. O arrependimento nasce nesse contraste, na comparação entre quem você era e quem você se tornou. E o mais poderoso de tudo é que essa transformação não foi feita para provar nada a ninguém. Foi feita por você. Foi uma escolha interna de crescimento, de evolução, de não permanecer no mesmo lugar. E é exatamente por isso que ela tem tanto peso. Quando você evolui em silêncio, você cria um impacto que nenhuma explicação seria capaz de gerar. Você não precisa convencer ninguém do seu valor, porque ele passa a ser evidente. Atitude 6. A indiferença que destrói o ego. Poucas coisas são tão desconcertantes quanto a indiferença genuína. E isso acontece porque ela atinge diretamente o ego humano, que é alimentado pela necessidade de ser notado, desejado e, acima de tudo, relevante. Quando alguém não te valoriza, existe uma expectativa silenciosa de que você reaja. Essa pessoa espera ver algum tipo de emoção, tristeza, frustração, raiva ou até desespero. No fundo, ela acredita que tem poder sobre você, que suas atitudes conseguem influenciar diretamente o seu estado emocional. E é exatamente por isso que a indiferença se torna tão poderosa. Porque ela quebra essa expectativa de forma completa e inesperada. Ser indiferente no contexto estoico não significa ser frio, insensível ou vazio. Significa ser emocionalmente independente. É a capacidade de não permitir que atitudes externas controlem o seu equilíbrio interno. É você continuar sua vida com tranquilidade, sem a necessidade de reagir, de responder ou de provar qualquer coisa. E essa postura cria um impacto profundo, porque retira completamente o poder que o outro acreditava ter sobre você. De repente, aquela pessoa que antes pensava ser importante na sua vida começa a se sentir irrelevante. E isso é algo que o ego dificilmente aceita. Quando você não reage,
Você cria um silêncio emocional que gera desconforto. A ausência de resposta se torna uma resposta muito mais forte do que qualquer palavra. A outra pessoa começa a se questionar, a tentar entender o que mudou, a buscar sinais de que ainda tem algum tipo de influência sobre você, mas não encontra. E é nesse momento que o jogo se inverte. Quem antes ignorava agora começa a se sentir ignorado. Quem antes se sentia no controle, agora percebe que perdeu esse controle completamente. A indiferença também revela algo extremamente poderoso: autossuficiência emocional. Ela mostra que você não depende da validação de ninguém para se sentir bem, que sua paz não está condicionada à atenção de outra pessoa. E esse tipo de postura é raro, porque a maioria das pessoas ainda vive presa à necessidade de aprovação externa. Quando você se posiciona dessa forma, você automaticamente se destaca, não pelo que diz, mas pela forma como age. E o efeito disso é inevitável. O arrependimento começa a surgir. Porque quem não te valorizou percebe, talvez tarde demais, que perdeu alguém que não precisava implorar por atenção. Alguém que sabia o próprio valor e que não se deixou abalar. E isso pesa. Pesa porque revela uma verdade difícil de aceitar. Você nunca esteve abaixo. Apenas escolheu sair. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Atitude 5. A força de se retirar sem aviso. Existe um tipo de poder que poucas pessoas têm coragem de exercer. O poder de ir embora em silêncio, sem avisos, sem discursos longos, sem explicações detalhadas, sem tentar fazer o outro entender, apenas sair. E embora isso possa parecer simples na superfície, na prática é uma das atitudes mais difíceis de executar, porque exige um nível profundo de respeito próprio e desapego emocional. A maioria das pessoas permanece onde não é valorizada porque ainda carrega a esperança de ser reconhecida, de ser compreendida, de ver o outro mudar. Mas o estoico entende que insistir onde não há reciprocidade não é prova de amor, é falta de lucidez. Quando você decide se retirar, você está tomando uma posição clara. Você reconhece o seu valor e se recusa a permanecer em ambientes onde ele não é respeitado. E o mais poderoso de tudo é quando essa retirada acontece sem barulho, sem confrontos, sem acusações, sem tentativas de convencer o outro. Porque quando você não explica, você obriga a outra pessoa a lidar com o vazio da sua ausência sem um roteiro pronto. E isso gera um impacto psicológico muito mais profundo do que qualquer discussão. A mente humana tem dificuldade em lidar com o que não foi resolvido, com o que não foi explicado, com o que simplesmente desapareceu. Quando você vai embora sem dar todas as respostas, você deixa espaço para que o outro preencha esse vazio com interpretações. E na maioria das vezes, essas interpretações são mais pesadas do que qualquer coisa que você poderia ter dito. A pessoa começa a revisitar situações, a questionar atitudes, a tentar entender onde errou. E é nesse processo que o arrependimento começa a se formar. Além disso, essa atitude demonstra independência. Mostra que você não precisa da aprovação do outro para seguir em frente, que você não depende de uma conclusão emocional para continuar sua vida. Você simplesmente decide não aceitar menos do que merece e age de acordo com essa decisão. Esse tipo de postura é raro porque exige coragem. Coragem de abrir mão, coragem de se afastar, coragem de não olhar para trás. E quando alguém percebe que você teve essa coragem, algo muda. Porque ela entende, ainda que silenciosamente, que perdeu alguém que sabia a hora de sair. 6 pessoas assim não são comuns. Elas não ficam onde não são valorizadas e quando vão embora dificilmente voltam. Atitude 4. Se reconstruir sem olhar para trás.
Existe algo extremamente poderoso em reconstruir a própria vida, sem a necessidade de olhar para trás, sem carregar ressentimento, sem buscar validação, sem tentar mostrar nada para ninguém. Apenas seguir em frente com foco, disciplina e propósito. Quando alguém não te valoriza, é comum sentir a necessidade de provar que você está bem, que superou, que conseguiu seguir. Mas essa necessidade ainda revela uma ligação com o passado. O verdadeiro poder estoico está em algo muito mais silencioso: evoluir sem precisar que ninguém veja. Quando você decide se reconstruir por si mesmo, tudo muda. Você deixa de viver em função do que aconteceu e passa a viver em função do que está construindo. Sua energia não está mais presa ao passado, mas direcionada ao crescimento. Você desenvolve novos hábitos, cria novas metas, fortalece sua mente, expande sua visão. E aos poucos, sua vida começa a tomar uma nova forma, mais sólida, mais estruturada, mais alinhada com quem você realmente quer ser. E o impacto disso, mesmo que você não perceba, é inevitável, porque quem não te valorizou em algum momento vai olhar para você e perceber que você não apenas seguiu em frente, você evoluiu, e evoluiu sem precisar deles. Essa percepção gera um tipo de arrependimento profundo, porque quebra a expectativa de que você ficaria preso ao que aconteceu. Eles esperavam que você sentisse falta, que você demonstrasse, que você voltasse. Mas em vez disso, você cresceu. E esse crescimento, silencioso e consistente, cria um contraste impossível de ignorar. Enquanto você avança, quem ficou preso ao passado começa a perceber que não evoluiu da mesma forma. E essa diferença começa a incomodar, porque revela que a perda não foi sua, foi deles. Reconstruir sem olhar para trás é uma das maiores provas de força que alguém pode demonstrar, porque mostra que você não precisa revisitar a dor para crescer, que você não depende de explicações para seguir em frente, que você não está preso a nada que já passou, você simplesmente decide continuar. E essa decisão muda tudo. Atitude 3. A autossuficiência que quebra ilusões. Quando você se torna verdadeiramente autossuficiente, algo poderoso acontece. Você quebra uma das maiores ilusões que as pessoas têm sobre você. Muitas vezes, quem não te valorizou, criou na própria mente a ideia de que você dependia dela. Dependia da atenção, da presença, das mensagens, da validação, do carinho. Essa pessoa acreditava, mesmo que de forma inconsciente, que você sempre estaria ali, disponível, esperando, reagindo, se importando mais do que deveria. E essa sensação de ter você nas mãos alimentava o ego dela. Mas quando você desenvolve autossuficiência emocional, essa estrutura inteira desmorona. Autossuficiência não é se isolar do mundo, não é rejeitar conexões, não é se tornar frio ou inacessível. Pelo contrário, é se tornar completo, é saber que mesmo sozinho, você continua inteiro. É entender que sua paz não depende da presença de ninguém, que sua felicidade não está nas mãos de outra pessoa, que sua estabilidade emocional vem de dentro. E esse nível de consciência muda completamente a forma como você vive, como você se posiciona e como você se relaciona. Você deixa de agir por carência e passa a agir por escolha. Você não aceita mais migalhas emocionais porque sabe o que merece. Você não corre mais atrás de atenção porque já não precisa dela para se sentir bem. Você não se abala facilmente com ausência porque aprendeu a valorizar sua própria presença. E isso transforma você em alguém raro. Alguém que não pode ser manipulado. Alguém que não pode ser controlado. Alguém que não se curva à necessidade de aprovação. E quando essa mudança acontece, quem não te valorizou começa a sentir o impacto, porque essa pessoa percebe, talvez tarde demais, que você nunca precisou dela. Você apenas escolheu estar ali. E perder alguém que escolhia ficar é muito mais doloroso do que perder alguém que dependia. Essa percepção pesa, porque revela uma verdade difícil de engolir. Você não era comum, você era uma escolha consciente, e essa escolha foi desperdiçada. Se você chegou até aqui e está entendendo o nível dessa transformação, comenta aqui embaixo. Eu me basto. Quero ver quantas pessoas estão prontas para parar de depender emocionalmente e começar a viver com verdadeiro poder. E se esse tipo de mentalidade está abrindo sua visão,
Já se inscreve no canal agora porque aqui você aprende a se tornar alguém completo e não alguém que precisa ser completado. Atitude 2. O desapego que te torna inalcançável. O desapego é uma das forças mais silenciosas e ao mesmo tempo mais poderosas que você pode desenvolver. Porque ele não depende de aparência, de palavras ou de validação externa. Ele nasce de dentro, de uma compreensão profunda sobre a natureza das relações, das expectativas e da própria vida. A maioria das pessoas vive presa ao apego sem perceber. Apego à presença de alguém, apego à atenção, apego às mensagens, apego às expectativas criadas. E quanto mais se apegam, mais se tornam vulneráveis, mais se tornam dependentes, mais se tornam fáceis de serem afetadas. Mas o estoico entende algo libertador. Tudo o que está fora de você não pode ser controlado. E quando você aceita isso, quando você realmente internaliza essa verdade, algo muda profundamente dentro de você. Você começa a solta a necessidade de resposta imediata, solta a expectativa de reciprocidade, solta a ideia de que alguém precisa agir de determinada forma para que você se sinta bem. E ao soltar, você se fortalece. O desapego não é indiferença vazia, não é frieza emocional, não é falta de sentimento. É maturidade. É você sentir, sem se prender. É você se envolver, sem se perder. É você estar presente, sem depender. E esse equilíbrio é o que torna você inalcançável emocionalmente. Quando alguém não te valoriza e percebe que você não está mais preso, que você não reage mais da mesma forma, que você não demonstra mais necessidade, essa pessoa perde o controle que achava que tinha. E isso cria um desconforto profundo, porque o ser humano quer ser relevante, quer ser lembrado, quer ocupar espaço na vida dos outros. Mas quando você se desapega, você tira esse espaço sem precisar dizer nada. Você segue em frente com leveza, sem carregar peso emocional, sem arrastar histórias que já deveriam ter terminado. E essa leveza te incomoda, porque mostra que você não precisa mais daquilo que antes parecia essencial. E é exatamente isso que faz quem não te valorizou sentir o arrependimento. Porque percebe que perdeu alguém que não apenas seguiu em frente, mas que aprendeu a viver sem depender de ninguém. E recuperar alguém assim já não é simples. Atitude 1. Valorize o seu tempo. O estoico entende uma verdade que muda completamente a forma de viver. O tempo é o recurso mais valioso que você possui. Mais do que dinheiro, mais do que status, mais do que qualquer conquista externa. O tempo é a única coisa que, uma vez perdida, nunca pode ser recuperada. E ainda assim, a maioria das pessoas desperdiça esse recurso com coisas e pessoas que não agregam absolutamente nada. Quando alguém não te valoriza e mesmo assim, você continua investindo seu tempo nessa pessoa, o que você está realmente fazendo é se desvalorizando. Está entregando algo precioso para quem não reconhece o seu valor. Está abrindo mão de momentos que poderiam ser usados para crescer, evoluir, construir algo maior, em troca de atenção que nunca será suficiente. Mas quando você muda essa mentalidade, quando você passa a enxergar o tempo como algo sagrado, tudo começa a se alinhar. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais estratégico. Você começa a investir seu tempo em você, no seu desenvolvimento, nos seus objetivos, na sua disciplina, na sua evolução. E esse investimento, com o tempo, gera resultados visíveis. Sua vida começa a avançar, a crescer, a se transformar. Enquanto isso, quem não te valorizou permanece preso, repetindo os mesmos padrões, vivendo as mesmas limitações. E é nesse contraste que o arrependimento nasce com mais força. Porque a pessoa percebe que o tempo que poderia ter sido compartilhado com você foi desperdiçado, que as oportunidades foram ignoradas, que a presença foi subestimada. E agora, ao olhar para você evoluindo, construindo, crescendo, ela entende o que perdeu. E essa percepção dói. Dói porque o tempo não volta. Dói porque não existe como recuperar o que foi negligenciado. Dói porque revela que você seguiu em frente e não está mais disponível como antes. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido simples. Comenta aqui embaixo. Meu tempo é valioso. Porque quem entende isso, muda completamente de vida. E se esse conteúdo abriu a sua mente de alguma forma,
Deixa o like e compartilha com alguém que ainda está perdendo tempo com quem não valoriza. Às vezes, uma única decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida. E não esquece de se inscrever no canal porque aqui você aprende a proteger o que tem de mais importante: a sua mente, sua energia e o seu tempo. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. No final das contas, tudo isso se resume a uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Quem não te valoriza hoje só vai perceber o que perdeu quando você parar de se diminuir para caber na vida dessa pessoa. O estoicismo não ensina você a correr atrás. Ensina você a se tornar alguém que não precisa correr atrás de ninguém. E quando você aplica essas atitudes, o silêncio, a transformação, a indiferença, o desapego, a autossuficiência e o valor do seu tempo, você deixa de ser alguém comum e passa a ser alguém raro, alguém que não se entrega facilmente, alguém que não implora por atenção, alguém que não negocia o próprio valor. E é exatamente isso que muda tudo. Porque enquanto a maioria ainda vive presa à necessidade de aprovação, você passa a viver com propósito. Enquanto muitos tentam ser escolhidos, você se torna alguém que escolhe. Enquanto outros se perdem tentando agradar, você se encontra. E quando essa mudança acontece de verdade, algo inevitável surge: o arrependimento de quem não te valorizou. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. E preste muita atenção nisso. Você não faz isso para provocar arrependimento em ninguém. Você faz isso para nunca mais precisar se diminuir por alguém. O arrependimento dos outros é apenas uma consequência. A sua evolução é a verdadeira vitória. Se esse vídeo abriu sua mente, eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Comenta aqui embaixo: eu escolho me valorizar. Porque quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está assumindo um compromisso com você mesmo. E eu quero ver quantas pessoas aqui estão realmente prontas para parar de correr atrás e começar a se posicionar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam acordar para o próprio valor. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa estava esperando. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui você não aprende a ser mais um. Você aprende a se tornar alguém impossível de ignorar. Nos vemos no próximo vídeo.